bom dia, boa tarde ou boa noite. Como eu falei no vídeo anterior que eu gravei, além de ser médio, vidente, eu sou guru. Eu me descobri como guru. O que é um guru? São aqueles que têm uma iluminação de conhecimento humano e espiritual. Esse vídeo eu estou gravando para esclarecer a sexualidade dos sacerdotes. Vamos começar pela Bíblia, a Bíblia hebraica e cristã. Dentro dos ensinamentos hebraicos, que é o Antigo Testamento, Deus, o Deus dos hebreus, condena os homossexuais. Isso é verdade. A Bíblia fala que Deus proíbe a relação sexual entre homens e mulheres. Deus proíbe que o homem deite com homens e mulheres com mulheres. Está aqui na Bíblia. Deus proíbe o homossexualismo. Já no Novo Testamento, nas cartas de Paulo fala que os homossexuais, os gays, não herdarão o reino de Deus. Nem os criminosos, nem os gananciosos, nem os que roubam, e nem os homossexuais herdarão o reino de Deus. Está bem claro escrito. Está claro que a Bíblia proíbe o homossexualismo. Está bem claro aqui, nos textos da Bíblia, que os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Então, muitos desses sacerdotes, inclusive pastores, padres, pai de santo, distorcem esses ensinamentos e essa condenação. Eles falam que a Bíblia foi manipulada, que Deus não proíbe essa prática, que homem deite com homem ou mulheres deite com mulheres. Mas eles se esquecem que a própria Bíblia, a dita palavra de Deus,
toda ela foi inspirada pelo próprio Deus. Não devemos tirar o que está escrito na Bíblia. Então, meus amigos, eu não sou homofóbico. Eu não sou contra os homossexuais. Cada um sabe o que está fazendo e o que escolheu como praticar a sua sexualidade. Todo mundo é livre para fazer o que bem quer na sua vida sexual. Mas a Bíblia claramente proíbe a prática de quem pratica o homossexualismo. Eu vejo muitos sacerdotes, padres, pastores, que são homossexuais, porém escondem essa prática. Na igreja católica, temos notícia de padres pedófilos, padres homossexuais, porém a igreja católica fecha os olhos para essa prática. Mas quando descobrem, o padre é afastado da paróquia. Enquanto nas igrejas pentecostais, quando descobrem um pastor com essas práticas, ele é afastado definitivamente de seu cargo. Porque as igrejas pentecostais, as igrejas protestantes, não aceitam o homossexualismo. Eles seguem a Bíblia. Então não há espaço para as práticas homossexuais no cristianismo. Mas muitos defendem o homossexualismo e deixam de lado o que está escrito nesse livro. Eu conheço muitos sacerdotes que falam que a Bíblia foi distorcida, que Deus não proíbe as práticas homossexuais. Inclusive, eu conheço um senhor e outros padres santos que defendem o homossexualismo dentro da religião. Na Umbanda, no Candomblé e outras matrizes africanas, eles aceitam as práticas homossexuais e falam que a Bíblia foi distorcida por pessoas que eram homofóbicas.
ouvi de muitos sacerdotes falarem que podem. Conduzir essa prática dentro do cristianismo. Eu fico impactado quando essas pessoas discordam dos ensinamentos cristãos. Os homossexuais não herdarão o reino de Deus, porque é uma prática abusiva contra os preceitos sagrados do divino. E tiram essas passagens que condenam o homossexualismo. Eu não sou homofóbico. O LGBTQI+, eles enaltecem que essa prática era comum dentro do cristianismo. Eu acho que eles estão enganados. Eles tiram, né, essas passagens que Deus não concorda com o homossexualismo. Pai de santos homossexuais que praticam esses atos, a Bíblia condena veementemente. É claro, né, que muitos vão me criticar. Guru, você é homofóbico? Não, eu não sou homofóbico. Só estou deixando bem claro que a Bíblia condena as práticas homossexuais. A Bíblia fala, como eu já falei, que é condenável perante Deus essas práticas. E um senhor aí, né, claro que agora, né, ele vai falar, né, contra esse guru. LGBTQI+, cada vez mais eles criam siglas. Agora existe os boicetas. Os boicetas. Boicetas, né? Além de travestis, transexuais, existe agora os boicetas. Será? Eu fico em dúvida que alguns pais de santos sejam homossexuais ou boicetas. E um senhor chamado, eu não quero mais, né, nem tocar o nome dele, né? Todos já conhecem que ele trava uma luta, uma guerra infernal contra esse guru. Porque o guru, ele é uma pessoa que questiona de uma forma racional o comportamento do ser humano. Eu sou uma pessoa bem clara como as águas, aquelas águas que saem da fonte.
Inclusive, na Bíblia, Jesus fala que uma fonte não pode jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo. Você ama o Senhor ou ama o seu opositor, o inimigo? Então, quero falar para esse Senhor que ele se diz homossexual e defende o homossexualismo dentro da religião cristã e outros que se dizem cristão, entretanto praticam essa prática. É contraditório. Ou você é cristão, ou você não é. Sim, sim, não e não. Essa é a palavra que a Bíblia ensina. Então, quem pratica o homossexualismo não pode ser cristão ou pertencer a nenhuma vertente, seja ela a Umbanda, que nós sabemos que a Umbanda é um sincretismo, né? Eles acreditam em Jesus, mas, entretanto, não põem em prática os ensinamentos cristãos. Eu não estou falando mal da Umbanda. Eu sou um admirador da Umbanda. Eu sou guru. Eu não tenho religião. Eu estudo o comportamento humano através de estudos e meditação e questiono as religiões. Então esse Senhor, ele defende que o cristão, que Deus não proíbe o homossexualismo. Proíbe, está aqui na Bíblia, só é vocês pesquisarem na Bíblia. A Bíblia, como ela fala, é a palavra de Deus. Então, o homossexualismo dentro da Bíblia é um desvio, é um pecado que vai levar as pessoas a não entrar no reino de Deus e serem condenadas. E esse Senhor, eu sei que ele vai me atacar novamente, mas eu estou falando a verdade. Pesquise nas Escrituras. O cristão não pode, de forma alguma, praticar atos homossexuais. Eu não sou homofóbico. Se a Bíblia foi adulterada, eu discordo. Se a Bíblia foi adulterada e é a palavra de Deus, porque o próprio autor da Bíblia, Deus, deixou que a Bíblia fosse adulterada? Se é a palavra dele, como pode alguém deixar um livro com instruções que as pessoas deveriam seguir, adulterar o seu livro sagrado? Inclusive, né, no Antigo Testamento, que foi escrito por profetas, foi escrito por pessoas, por homens inspirados pelo próprio Deus, condena essa prática. A Bíblia também é a favor da escravidão.
Inclusive, o povo hebreu tinha escravos. E Deus nunca condenou essas pessoas por ter escravos. A Bíblia nunca condenou que os homens tivessem várias mulheres. Abraão, Davi e assim por diante tinham várias mulheres. E Deus não condenou esses homens. Hoje existem leis para proibir essa prática. O homem não pode ser casado com várias mulheres. É condenado pela lei dos homens. Mas a Bíblia não! O próprio Deus não falava nada contra esses atos. Ou a Bíblia, ou o próprio Deus foi injusto, ou se calou, ficou calado nesses atos que as pessoas praticassem esses atos. Esse senhor, eu não sei qual a orientação sexual dele. Ele fala que é homossexual. Ou ele é boiceta, né? Que existe já os boicetas. Eu não sei se ele é homossexual, gay, se ele é ativo ou passivo. Mas pelas próprias palavras dele, desse senhor, né, que se diz Tata, ele é ativo. Ele gosta de rapazes novinhos. mas ele fala, né? É eu que estou falando, não. Pelo que eu entendi, ele se diz gay, mas não demonstra. Para mim, tem pessoas, né, que têm um trauma, né, desde criança, né? Não sei se foi o caso dele, né? Que foram violentadas, né? Quando era criança. E quando ficou adulto, passou também a ser passivo. Que de forma alguma eu não condeno, né? Cada um faz o que quer da vida. Mas a Bíblia fala, está aqui escrito, podem pesquisar, que Deus condena o homossexualismo. Seja de qualquer forma, sejam ele trans, sejam ele gays, ativos, passivo, e agora essa nova categoria, né? Inclusive teve até uma manifestação, né? Pessoas se dizendo boiceta. Eu não estou aqui, né, para fazer polêmica, mas como guru, como uma pessoa iluminada, eu estudo comportamento humano. E não sou homofóbico, quase não ia saindo. Eu não sou homofóbico. Ao contrário, né? Eu tenho amigos gays,
amigos trans, né, que frequentam aqui a minha casa. Eu não sou contra esse tipo de direcionamento, né, dessas práticas, né? Eu, né, sou uma pessoa equilibrada e tenho as minhas posições, né? Se eu fosse gay, né, o boiceta, eu falava claramente. Mas como guru, eu me abstenho ao máximo. Eu não deixo me levar pelos impulsos sexuais. Já recebi muitas cantadas e convites para essas práticas. Não que eu condeno, mas como guru, eu tenho um controle emocional e não vou pelo impulso. Mas esse senhor, né, ele fala que é homossexual, né? Mas entretanto, né, a gente vê pelas palavras deles, né, que ele é ativo, né? O boiceta. Eu não sei o que é boiceta, deve ser trans, né? Acho que não, ele não é trans, não. Se ele é gay, ele é ativo, né? Ele é ativo. Porque ele gosta, né? De garotinhos, de garotos, como ele falou aí, né? Ele gosta de garotos. 18, 25 anos, né? Um homem já de idade. Que deveria manter o respeito pela religião afro. Com isso também outros pais de santos, né? Que apoiam essa prática. A Umbanda, uma religião cristã, né? Existe esse sincretismo, né? O que é o sincretismo, Guru Silva? O sincretismo é quando uma religião se mistura com a outra. Então, a Umbanda, ela adotou as práticas cristãs, inclusive até os santos da Igreja Católica. Né? Eles adotaram, né, os santos da Igreja Católica, né? Então vou dar um exemplo aqui, né? Nossa Senhora Aparecida é Oxum. E outros santos, né? Eles falam, né, que são orixás. Isso aconteceu no começo logo antes da libertação da escravidão, antes da libertação dos negros. O negro nunca foi escravo, ele foi feito escravo. Então eles não podiam venerar seus deuses e suas entidades. Então eles colocavam as imagens da Igreja Católica, mas entretanto a intenção dele eram, na verdade, adorar e venerar as suas entidades. A Umbanda surgiu aqui no Brasil e com esse pensamento, até hoje, eles usam as imagens da Igreja Católica. Inclusive, né, eles adotam os rituais da Igreja Católica. A Umbanda é isso, né? É, na verdade, uma mistura das religiões católica e espírita. Isso é Umbanda. São Jerônimo é Xangô. Então eles usam
as imagens da Igreja Católica e se diz que é uma religião cristã. Como um cristão pode praticar o homossexualismo se a Bíblia condena. Este foi o vídeo de hoje. Reflitam com esse guru. A religião é uma alienação. A religião, se você for mergulhar mesmo nela e questionar, você vai ver que são contraditórias. Por isso que eu falo, eu não sou religioso. Eu sou um guru que tento abrir a mente das pessoas e faço uma pessoa refletir sobre as religiões. Não seja aquele religioso fanático. Questione. Está aqui a Bíblia. Está aqui o Senhor Exu, caveira vermelha. Não combinam. Porque a religião de matriz africana, aquela de raiz, eles não adotaram o cristianismo. Não existe esse sincretismo, como aqui no Brasil existe. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Se inscreva no canal J. Silva com você. E você ouvirá sempre a verdade nua e crua. J. Silva com você. Se inscrevam, de like, comentem. Até mais. Meu abraço fraternal e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos.